Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Hoje vou dar até mais um tempo, porque é um texto bem desconhecido. Talvez você nunca abriu Salmo 23. Você pode abrir sua Bíblia, você que tem sua Bíblia, Salmo de capítulo número 23, também vai ter no telão aqui. Salmo 23. Temos 6 versículos nesse salmo. Salmo 23. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura então em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos na série de paternidade. E nós vamos falar sobre Davi. Que mesmo que Jesus no Novo Testamento, ele vem mostrar um pai para nós, também Davi já via o Senhor como um pai, porque ele confiava plenamente nele. Diz assim, pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou estar fazendo essa leitura na tradução NVI. Talvez a sua tradução possa ser um pouco diferente, mas a essência sempre vai ser a mesma. Diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Preparas-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Até aqui, em nome de Jesus, nessa série de paternidade, desliga o ventilador lá para mim, faz favor. Essa série de paternidade, então nós lembramos, e nós vamos lembrar e precisamos olhar Deus como Pai. Já há uma série de mensagens sobre paternidade. Quando falo em paternidade, eu preciso ver Deus como meu Pai. Isso precisa ser desbloqueado dentro de mim, isso precisa ser quebrado dentro de mim, que às vezes a gente tem dificuldade de conseguir ver o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Yahvé, como meu Pai. Como um relacionamento de intimidade, como um relacionamento íntimo, diário. Mas isso depende muito da minha parte, porque Deus, Ele é Pai e Ele sempre está ali à disposição a todo filho, desde que o filho o busque, o procure e vive para com Ele. Nesse texto aqui, Davi já demonstra também algumas coisas sobre a sua intimidade com o próprio Deus. E nessa noite, o tema seria rejeitando a orfandade. Ou seja, vencendo o meu sentimento, o meu pensamento de ser órfão. A Bíblia nos deixa muito claro que nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E Ele está aqui, você acredita nisso? O Senhor está aqui. E esse Salmo 23, muito citado por nós muitas vezes, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões é desta maneira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é tão bonito nós citarmos isso, e ele é bíblico e é completamente bíblico, mas nós precisamos entender do ponto de vista que Davi escreveu e por que ele escreveu dessa maneira. Às vezes a gente faz um monte de coisa, a gente se afasta do Pai, vive de qualquer jeito e ainda falamos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aonde que muitas vezes nós como filhos, nós falhamos e nós erramos. Porque quando Davi começa a recitar esses salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está passando novamente, nós estudamos domingo passado, a ministração do Márcio, que foi maravilhosa, profunda, sobre Davi vencendo o seu pecado através do arrependimento, onde o Senhor tratou ele. Aqui novamente ele está aflito. Quando ele escreve esse Salmo 23, ele está completamente aflito, mas mesmo aflito, ele sabe quem que é Deus. Nada mais, nada menos que Deus é o seu Pai neste momento.
E quando ele escreve assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está se referindo, não significa que tudo que eu quero eu vou ganhar, tudo que eu quero eu vou receber. Ele está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, o Senhor é meu pastor. Então se o Senhor é meu pastor e Ele é meu pai, então Ele sabe tudo que o filho precisa. Então tudo que o filho precisa o pai vai dar, mas é a necessidade do que eu preciso, é isso que Davi está dizendo. E é por isso que às vezes, quando nós não estamos no crescimento de ser filho maduro, ainda estamos nos filhos iniciantes, a gente pede algumas coisas para Deus e não acontece, a gente fica emburrado com o pai. E às vezes a gente nem quer falar mais com Ele. Não adianta falar com Deus, Ele não me responde. Não adianta falar com Ele porque Ele não me ouve. E muitas vezes nós temos dificuldades de ouvir do mesmo pai que diz sim, eu te amo, você é meu filho. É o mesmo pai que vai dizer sim, meu filho, você precisa ser repreendido, você precisa entender que isso aqui não é para a sua vida. Então quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar nada do que eu preciso. Porque o Senhor é um Senhor completo, é um tudo. E aí nós vamos sobre pastoreio, né? Há muitos pastores, nós temos pastores excelentes aqui em nossa casa, glória a Deus, pastor André, pastora Karine, que estão à frente desse ministério, que amam de uma maneira incomparável, digo assim. Um casal de pastores que se doam para as suas ovelhas, que não medem esforços, não medem tempo, não medem nada, para sempre estar amando as suas ovelhas. E glória a Deus por isso. E como é bom ser amado pelo pastor, é ou não é? Quem é da casa aqui é amado pelo pastor? Da casa, esses pastores? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas acima desses pastores amados aqui, existe um sumo pastor. Existe um pai sobre eles. Como existe um pai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite que Deus escolheu você para ser pastoreado por Ele. O pai escolheu você para cuidar de você. O pai olha para o filho, ei filho, eu quero cuidar de você. Eu quero que você ande comigo, eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você seja dependente de mim. Quando nós falamos em pastorear, pastoreio, dá uma relevância em pastagens. É alguém que dá pastagem. O que significa? Alguém que dá alimento. Da mesma maneira que os pastores de nossa terra cuidam das ovelhas, o Pai eterno, Ele também dá o alimento. O supremo pastor, o Deus pastor, o Pai pastor, é Ele que alimenta a nossa vida, é Ele que alimenta a nossa alma, é Ele que alimenta tudo que nós precisamos, é Ele que dá tudo que nós precisamos, é nele que nós encontramos tudo, é nele que nós somos felizes, é nele que nós entendemos o nosso propósito de vida, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. E eu gostaria de compartilhar, irmãos, do pensamento de Davi. 3 benefícios ao ser pastoreados por Deus. 3 benefícios a ser pastoreado por Deus. 3 benefícios a ser pastoreado pelo próprio Pai, ou seja, cuidado pelo próprio Pai. Primeiro dele, não vai faltar descanso para a alma. Quando nós somos cuidados, quando nós somos alimentados pelo próprio Deus, e Deus mesmo usando pastores, líderes, pessoas que cuidam da nossa vida, porque tudo vem dele. Quando nós somos pastoreados por esse Deus, por esse Pai, não vai faltar descanso para a nossa alma. Aí eu pergunto para mim e para você, você descansa? Você encontra descanso? Não estou falando de descanso físico, de se deitar na cama, descanso. Quando você consegue pegar tudo que você enfrenta, todas as circunstâncias, toda a luta, e conseguir aglomerar tudo isso, e saber que eu descanso no Pai. Quando eu consigo ver esse Deus da mesma maneira que Davi vê, aqui nesse momento de angústia da sua vida, imagina, ele passando uma dificuldade enorme na sua vida, ele tem a certeza, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Em Deus não há falta. Pode haver falta em mim, pode haver falta em você, de uns para com os outros, mas da onde vem tudo e sobre todas as coisas não falta nada. Mas para isso eu preciso entender que
a nossa vida, o meu dia a dia, o seu dia a dia cansa. Sim, cansa. Cansa a nossa forma de viver, cansa a nossa forma de pensar, cansa a nossa forma de fazer as coisas, cansa de lutar com tudo que não é bom, por um lado bom, cansa. Nós cansamos. Talvez nessa noite você está cansado aqui neste lugar. Mas eu quero dizer, se você está cansado, a sua alma pode ser refrigerada nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Porque é em Deus que nós encontramos o descanso para a alma. O nosso corpo pode se sentir cansado. Sabe que às vezes você fala assim, eu não sei de onde eu tirei força. Eu precisava fazer tal coisa, mas eu não conseguia. Mas de repente eu fui e fiz. É por quê? Porque há uma força do Senhor sobre a sua vida, quando a sua alma descansa no Senhor, que não é a sua própria força, não é a sua vontade, é o Senhor que te leva, é o Senhor que te carrega, é o Pai que mostra, é o Pai que dá pastagem, é o Pai que dá o ânimo, é o Pai que ensina, é o Pai que aponta o caminho. Porque encontrou descanso para a alma. É nisso que entra Deus. Veja lá, versículo 2 e 3. Pode colocar para mim, por favor, de novo? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz, me leva a águas tranquilas. Versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor da nossa forma de viver. Quando nós decidimos que nós queremos tocar a nossa vida da nossa maneira, do meu jeito, eu canso rapidamente e até o meu vigor ele desce. Mas Davi, sabendo quem era Deus, o seu pai, ele disse: restaura-me o meu vigor. Porque é somente Deus que pode levar ele a águas tranquilas, porque naquele momento ele não estava. Mas ele tem toda a convicção, toda a certeza que em Deus ele encontra o descanso. Por mais que as lutas estejam difíceis, por mais que as coisas não estejam dando certo, mas ele sabe que ele consegue descansar no Senhor. Se você estudar a história de Davi, todas as suas passagens, Davi era um homem de guerra, era um homem de batalha, ele sempre estava antenado, mas era um homem que dormia normalmente. Na maioria das vezes ele conseguia descansar. Por quê? Porque ele descansava em Deus. Porque ele sabia que ele tinha o poder humano em suas mãos. Ele podia fazer muitas coisas, mas ele dependia do Senhor. Ele dependia do Pai. E aí, qual é a minha dificuldade às vezes? Quando eu não encontro descanso. É quando estou vivendo uma vida apenas religiosa. Vivendo apenas uma vida de rotina espiritual. Eu não tenho um relacionamento com meu Pai. Eu não tenho uma intimidade com Ele. Eu bato cartão. E aí, queridos, eu quero ir mais além. Quando nós temos um momento de religiosidade na nossa vida, nós não descansamos. A gente pode estar dentro da igreja e estar cansado. Eu posso estar dentro da igreja e estar desanimado. Porque eu não consigo descansar. Mas aquele que consegue descansar no Senhor, aquele que é pastoreado pelo Pai, cuidado por Deus, ele descansa. Aí a luta pode vir, a dificuldade pode vir. Sim, eu preciso enfrentar algumas coisas, eu preciso resolver algumas coisas, sim, mas daí eu consigo separar. Hoje não deu, amanhã eu tento de novo, porque eu sei em quem eu descanso. Agora, se eu não descanso, eu não consigo nem mais dormir. Começa a tomar conta da minha vida, os pensamentos, as loucuras, as doideiras, não consigo resolver. Eu começo a sucumbir como um ser humano. Eu começo a pirar, porque eu não descanso. Davi, claramente, ele descansa no Senhor, porque ele encontra refrigério em Deus. Quando ele descansa em Deus, leva-me para águas tranquilas, renova o meu vigor. O mundo caindo dos lados, restaura o meu vigor, restaura o meu vigor, restaura o meu vigor. Grande será o vosso galardão. Aí eu pergunto, queridos, vamos fazer essa reflexão. Eu sou pastoreado por Deus ou eu sou pastoreado por mim mesmo?
Quem está cuidando da minha alma? Quem está cuidando da minha vida? Às vezes a gente pega e entrega as decisões da nossa vida para Deus. Lembra do teatro do banco? Aí as coisas melhoram, eu pego lá da mão de Deus de novo, agora eu vou fazer do meu jeito de novo. Aí começa a sucumbir, eu vou lá de novo, Deus, não dá. E as coisas melhoram, eu vou lá e busco de novo. E não descansa. Não cresce, não resolve, não vai adiante. Então, queridos, nesse primeiro ponto, por quem nós somos pastoreados? É o Pai eterno que pastoreia e cuida da minha vida, eu já confiei plenamente nele, ou ainda estou no processo, estou passando por isso, ou eu ainda não tomei essa decisão de confiar plenamente, descansar em Deus. Talvez nessa noite você possa estar aqui pensando em alguma coisa que você precisa resolver amanhã, na segunda-feira. Eu quero dizer para você, ei, coloca nas mãos do Senhor e descansa nessa noite. Confia nele. Segundo lugar, segundo benefício é ser pastoreado por Deus. Segundo benefício é ser pastoreado pelo Pai, é que nós temos, como Davi teve, a presença de Deus. Davi não apenas descansa em Deus, ele tem a presença de Deus. Por quê? Porque ele pede a presença. Pode colocar lá de novo, versículo 4, por favor. O versículo 4. Nesse texto, nós podemos trazer para nós que Deus nos escolheu para sermos pastoreados por Ele, mas Davi é que ele toma uma decisão, ele decide com Deus, para que Deus o pastoreasse, para que Deus o cuidasse dele. O versículo 4 é muito claro sobre isso, veja bem. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É muito clara a evidência da presença de Deus na vida de Davi. Mas Deus, entenda, queridos, espero que eu não seja polêmico, Deus não é um Deus invasivo. Ele não invade a sua vontade, Ele não invade a sua mente, Ele espera que você tome uma decisão para que Ele seja presente na sua vida. Veja bem, muitas vezes nós oramos desta maneira: Deus me tira dessa circunstância, Deus resolve esse problema para mim, Deus eu não aguento mais, me ajuda aqui, porque me tira daqui, eu não consigo. Davi em nenhum momento ele fala isso. Davi diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa orar a nossa maneira de nos relacionar com Deus, de nos relacionar com o Pai, de orar, de falar com Ele. Orar é falar com o Pai, como nós conversamos uns com os outros, em vez de nós ficarmos repetidamente pedindo: Deus faz isso, Deus faz isso. Não significa que está errado você pedir para que Deus faça algo, mas quando você fica repetindo, talvez você precise estralar um pouco e parar: epa, talvez eu não estou orando da forma correta. Como que Deus vai falar comigo? Como que Deus vai estar presente na minha vida? Davi não diz assim: me tira do vale, ele fala assim: esteja comigo, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, a tua presença tem que estar comigo, porque é a certeza que eu vou passar por esse vale. Queridos, não importa o vale que você esteja passando, talvez seja um vale de sombra de morte, algo que você não vê futuro nenhum. A única coisa que você precisa ter é a presença de Deus nos teus dias. Deus presente. Davi tinha toda essa segurança de falar com Deus: Deus, eu só preciso da sua presença. Porque às vezes os vales, sim, acontece, até o inimigo pode nos levar, mas há vales que nós andamos para ele. Há vales que nós decidimos triar, os vales da sombra da morte. E às vezes a gente caminha de uma maneira e quer que Deus faz lá e tira a gente pelo que a gente fez. Às vezes Deus faz isso, porque Deus é misericordioso, e glória a Deus por isso. Mas há circunstância na nossa vida: Deus, eu sei que eu entrei aqui, eu sei que eu estou aqui, então eu preciso da sua presença, porque se o Senhor não estiver aqui, eu não vou sair desse vale, eu não vou sair dessa circunstância, eu não vou sair deste lugar, eu não vou conseguir caminhar. Mas agora, se a tua presença estiver comigo, eu vou passar esse vale, eu vou passar esse vale. Talvez possa estar passando um vale nesta noite, talvez não seja nem de sombra de morte, mas seja um vale que está te tirando a paz, está te tirando tudo que você precisa. Davi entendeu isso no seu relacionamento com Deus, que ele poderia descansar em Deus, mesmo passando por circunstâncias, mas agora ele pediu a presença de Deus: a tua vara, o teu cajado me consola.
Quando nós não somos pastoreados por Deus, nós não permitimos a nós mesmos vencer as nossas dificuldades, nós não conseguimos passar as muralhas, nós não conseguimos que as muralhas caiam, nós não conseguimos que o mar vermelho se abra. Por quê? Porque falta a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Davi tinha toda essa certeza que ele precisava ter a presença de Deus. Eu preciso ter a presença de Deus, queridos. Sem a presença de Deus, a minha vida não é uma vida satisfatória. Sem Deus, a minha vida não tem satisfação. E às vezes eu preciso preencher com algumas coisas para eu me satisfazer, mas essas coisas são coisas momentâneas e logo passam. Veja, Davi, em meio de uma grande angústia, ele consegue encontrar descanso para a alma. Ele sabe de Deus presente, então ele encontra satisfação, mesmo tudo ruim ao seu redor, mas ele encontra satisfação em Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não vai sucumbir, porque ele está na presença do Criador, do nosso Pai. Veja, outro exemplo para nós sairmos um pouco do texto. Lembra lá da história que a gente aprende até na salinha, quando a gente é criança? Daniel na cova dos leões. É outro exemplo claro da presença de Deus. Leões que devoravam todos que eram jogados lá. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, os leões não fazem nada. Por quê? Porque tem uma presença lá dentro que nada acontece, nada é permitido. Por quê? Porque a presença de Deus está com Daniel naquele lugar. Vamos mais além. Na fornalha ardente, quando os 3 amigos de Daniel, que serviam a Nabucodonosor na Babilônia, eram cativos. Quando Nabucodonosor levanta uma estátua para que as pessoas adorassem aquela estátua, os 3, eles não se dobraram. Toda a multidão se dobrou, inclusive alguns irmãos da sua mesma fé se dobraram para não ser mortos, porque a lei era a seguinte: a punição para quem não se dobrasse era para ser jogado na fornalha ardente. Esses 3, eles não se dobraram. O rei Nabucodonosor dá mais uma oportunidade. Por que vocês não se dobraram? E eles disseram assim: nós não podemos nos dobrar, porque nós servimos ao Deus único, ao Deus poderoso. O Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer tudo aqui, rei Nabucodonosor. Mas nós não podemos e nós não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor levantou, porque nós só nos dobramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí Nabucodonosor diz assim: ei, mas vocês sabem que vocês podem ser mortos? Vocês sabem que vamos jogar vocês dentro da fornalha ardente, vocês vão morrer queimados? Sim, nós sabemos. E veja, não é uma fala de boca para fora dos 3. Ele diz assim: se o Senhor, que é o Deus que nós adoramos, que é o Pai deles, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele quiser, mas uma coisa é certa, Nabucodonosor, nós não vamos nos dobrar. Nabucodonosor manda aumentar a fornalha 7 vezes mais. Quando os soldados estão jogando as brasas, ou seja, lenha, seja o que for que era, os soldados que estavam jogando do lado de fora para dentro morreram queimados, de tão forte que estava acesa a fornalha. E aí jogaram os 3 para dentro dessa fornalha, aonde os soldados morreram na boca do fogo. E a Bíblia vai dizer isso, que os 3 são lançados lá dentro, e lá de longe era um buracão grande. O rei começa a olhar: espera aí, mas não era 3? Sim, rei, eram 3. Por que eu estou vendo 4 lá dentro? E as Sagradas Escrituras vão afirmar que os 3 saíram sem nada queimado. Alguns dizem que nem o cheiro de fumaça pegou no corpo deles. Por quê? Porque Deus era presente naquele lugar. Quer que Deus seja presente na sua vida? Seja fiel a Ele. Não se dobre. Não se renda às coisas que não são do Senhor. Deus presente. E em terceiro e último lugar, terceiro benefício ao ser pastoreado por Deus,
é o que nós precisamos na nossa vida aqui nessa terra. Encontrar, ganhar, receber vitórias na nossa vida. Um homem ou uma mulher sem vitórias, ela não é nada. Esta pessoa não é nada. E somente Deus pode dar a vitória que nós precisamos. Versículo 5, pode colocar lá. Já estamos indo para o final. Davi ele vai dizer assim, olha, veja, Davi vai escrevendo o salmo e já vai dizendo o que vai acontecer depois. Porque ele estava passando por uma angústia, provavelmente ele estava sendo perseguido por outros povos para tirar a sua vida. Veja o que Davi escreve no versículo 5. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi tem a certeza da vitória, por quê? Porque ele sabe quem ele tem servido. Davi sabe quem é o Senhor dele. Davi sabe quem é o seu pai espiritual, o seu pai celestial. Davi sabe que da mesma maneira que ele descansa em Deus, estando cansado, enfrentando um monte de coisa, é o mesmo Deus que é presente quando está passando pelos vales, pelas dificuldades, pelas lutas do dia a dia. É o mesmo Deus que vai dar vitória para ele, mas percebe que ele só vai falar de vitória depois que ele entendeu que ele precisa descansar em Deus, e depois que a presença de Deus precisa estar plena na vida dele. É só assim que nós conseguimos chegar na vitória. Sabe, queridos, às vezes a gente pode ser pessoas bem-sucedidas profissionalmente. Qualquer área da nossa vida, nós podemos ser bem-sucedidos no que nós fazemos profissionalmente, mas talvez no nosso pessoal nós somos fracassados. E não há nada pior que nós fracassarmos em nossa vida pessoal. Não há nada mais pior do que nós olharmos para nós mesmos e dizer assim, eu sou um fracassado, eu não consigo nada. Lá fora eu sou bem, mas aqui dentro eu não consigo. A vitória, ela vem do Senhor, queridos. Da mesma maneira que Daniel nas covas dos leões, o Senhor exaltou. Da mesma maneira que os 3 amigos de Daniel, o Senhor exaltou. Ele pode sim exaltar, nós não procuramos exaltação, mas nós vamos conquistar as vitórias no nosso dia a dia, nas nossas vidas, a partir do momento que eu aprendo a descansar no meu Pai, que eu aprendo que a presença dEle está na minha vida todos os dias, aí sim eu alcanço a vitória que eu preciso. Talvez nós não sabemos, ou talvez eu não sei qual é a vitória que você precisa ter na sua vida. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o seu coração. E só há uma maneira para nós chegarmos lá, olhando para Deus, o meu sumo pastor, o meu Pai, e tendo a presença dEle nos meus dias. Eu volto a perguntar, para nós encerrarmos, e nós vamos orar em nome de Jesus. Quem está pastoreando você? Além dos pastores amados, glória a Deus por isso. Mas quem está pastoreando? É o Senhor ou é você mesmo? A boa notícia, queridos, se você hoje identificar nesta noite e olhar para você e dizer assim, eu estou pastoreando eu mesmo, é eu que estou dando linhagem na minha vida. Nesta noite é a noite de dizer, Senhor, até aqui eu entendi que eu tenho errado. Na verdade, eu preciso entender que o Senhor é meu Pai, é o Senhor que tem o melhor para a minha vida, é o Senhor que cuida de mim. E talvez aprender como Davi, Senhor, aqui estão as minhas angústias, como a pastora me iniciou aqui no primeiro louvor. Entregar as nossas angústias, as nossas ansiedades ao Senhor. A Mona ministrou isso. Sabe, não é da boca para fora, é dizer, Senhor, aqui estão as minhas dores. Aqui, Senhor, estão as minhas ansiedades, aqui estão as minhas lutas, aqui estão os meus vales. Senhor, eu preciso do Senhor, porque senão eu não vou conseguir caminhar mais. Senhor, segunda-feira e amanhã, eu preciso sair daqui revigorado, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio do Teu poder, cheio da Tua esperança. Senhor, eu não aguento mais ser honesto com Deus. Davi falava abertamente com o Pai, Senhor, eu preciso do Senhor, a Tua presença. Eu gostaria que você colocasse em pé e nós vamos orar em nome de Jesus.